Atenção para o top de 5 segundos. Esportes Total. Total. Aqui é muito mais emoção. Esportes Total. Está começando Hora da Copa na Esportes Total. Tudo sobre o Mundial Qatar 2022. Hora da Copa na Esportes Total. Ricardo Freud. Sejam todos muito bem-vindos. Esta é Esporte Total, esporte de jeito diferente. Agora são 7 horas da noite e a partir deste momento vocês acompanham o Hora da Copa Esporte Total e a repercussão sobre mais um dia de Copa do Mundo, o último dia de fase de grupos. Teve surpresa, teve zebra e teve também brasa tomando brasa. Pois é, o Brasil, com seu time reserva, acabou perdendo para a equipe do Camarões. 1-0, gol de Aboubakar, que fez um gol e depois comemorou lá Messi, mostrando a camisa para a torcida, falando: eu estou aqui, eu sou o 10. Pois é, vamos repercutir tudo isso a partir de agora aqui na Esporte Total. Eu sou o Ricardo Freud e comigo na mesa hoje, José Daniel. Muito boa noite, José. Boa noite, Ricardão. Boa noite a todos os ouvintes que estão ligados aqui na Esporte Total e ao nosso querido Natan também. Acho que só noite, né? Boa seria se o Brasil tivesse pelo menos empatado o jogo, mas o Aboubakar tinha outros planos. Vamos estar dissertando sobre isso hoje aí, Ricardo. Pois é, também compondo a mesa, Natan Raliano. Muito boa noite, Natan. Natan, 1-0, aquele 1-0 para deixar a gente com azia, né, meu querido? Boa noite a todos os ouvintes, boa noite Zé, boa noite Ricardo. É aquele 1-0 que tem uma sensação agridoce, né, que a gente viu um time brasileiro jogando bem, principalmente o Martinelli. Esse sim aproveitou a oportunidade que o Tite deu. O Brasil jogou bem, mas Camarões deixou claro desde o início do jogo que também ia vir atacar, ia ser ofensivo, afinal poderia conseguir uma vaga para as oitavas de final, e conseguiu com o Aboubakar um lindo gol, inclusive uma bela cabeçada ali do Aboubakar, e aí Camarões acabou vencendo e nenhum dos líderes passa com 100% de aproveitamento. Pois é, o Brasil tinha a chance de ser a única seleção ganhando os 3 jogos, né? Mas também não teve sorte. Vamos falar sobre isso, mas primeiro vamos falar sobre os jogos ao meio-dia, né? Eu ia falar 10 da manhã. 10 da manhã já passou faz tempo. Os jogos do meio-dia, os jogos do grupo H, agora no Hora da Copa. Hora da Copa. Pois é, né? Arrascaeta foi titular, finalmente, na seleção uruguaia. Ele foi lá, resolveu, mas não deu Uruguai. Numa partida em que o VAR pagou pela azia de Cavani, o Cavani meteu um soco na tela do vídeo-árbitro no final da partida. Aliás, a vitória com gosto de derrota, 2-0 Uruguai diante de Gana. E aí, 2010 parte 2, né? Porque, olha, eu nunca vi um roteiro igualzinho. 12 anos depois, teve pênalti pra Gana perdendo, Uruguai vencendo na raça, mas no final a história foi um pouquinho diferente. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, começando com o José Daniel. José Daniel, um jogo com muita emoção, Arrascaeta finalmente como titular da seleção uruguaia, mas, né, depois a gente vai explicar o porquê que o Uruguai não está nas oitavas de final. Uma boa parte, José Daniel, eu boto na conta do técnico, o técnico da seleção uruguaia, que aliás foi até demitido após a partida, né? Ele tem muita culpa, né? O Alonso tem muita culpa aí na escalação. Deixar Cavani de fora no jogo decisivo, eu não entendo. Darwin Núñez, desde o primeiro jogo, vem fazendo aí partidas com, como que eu posso dizer, sentindo o peso de jogar uma Copa do Mundo, tomando muitas decisões erradas. E o Arrascaeta tinha que ter sido titular desde o jogo 1 da seleção uruguaia.
Daniel, sua análise. Concordo plenamente, Ricardão. Concordo não só quanto ao Darwin Núñez, né? Acredito que o Cavani, por toda a experiência, Diego Alonso acho que deu mole aí. Claro que se você pegar o momento, talvez o momento do Darwin Núñez seja melhor que o do Suárez, né? O Suárez saiu aqui da América do Nacional e tá sem clube, e o Cavani saiu do United e foi jogar no Valência, se eu não tô enganado, e não vive uma grande fase também. O Darwin Núñez chegou com moral no Liverpool e tal, mas independente do momento é uma Copa do Mundo, né, cara? A experiência não pode ser deixada de lado em momentos decisivos como esse. O Uruguai sofreu muito com isso nos 2 primeiros jogos. Hoje ele entrou com um time um pouco mais leve, abriu mão de um homem mais de contenção ali no meio campo, colocou o Arrascaeta para jogar. O Arrascaeta botou o jogo no bolso, deu razão a todos nós aqui, acho que em maioria nós aqui da Esportes Total, a gente sempre contestava a não participação do Arrascaeta, pelo menos por mais tempo, nessa seleção uruguaia. Mostrou porque hoje fez os 2 gols, deu muita movimentação ao ataque, fez o Suárez jogar melhor. Então assim, o Uruguai fez uma partidaça, mereceu o resultado e talvez até merecesse a classificação se a gente não contasse com o outro jogo do grupo, né? Com a outra zebra nesse grupo também, no grupo H. Acho que a gente pode colocar como zebraça aí, Portugal e Coreia do Sul classificadas. A gente discutia muito, vai Gana, vai Uruguai, quem será que vai pegar o Brasil? E acabou que os sul-coreanos surpreenderam, né, meu querido Ricardo? Pois é, meu querido, os sul-coreanos surpreenderam e acabaram levando a vaga. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas o Nathan Raliano, a Arrascaeta tinha que ter sido titular desde o início. Imagina se ele tivesse desde a primeira partida. Talvez o Uruguai estivesse na próxima fase e talvez ele conseguisse as vitórias que nenhum das equipes que classificaram na primeira colocação conseguiram. 3 vitórias consecutivas. Nenhuma seleção conseguiu 100% de aproveitamento nessa primeira fase da Copa. O Uruguai com a Arrascaeta foi uma outra história. Concorda, Nathan? O Uruguai, o primeiro jogo era para Arrascaeta ter sido titular. Era um jogo que estava perfeito para Arrascaeta, né? Uruguai e Coreia. Era o jogo que a Arrascaeta pegava a bola lá da intermediária. Se ele não fizesse gol, ele ia dar uma assistência. A Coreia tinha espaços abertíssimos naquele jogo. Resolveu não colocar. Aí contra Portugal colocou na metade final do segundo tempo e o Arrascaeta simplesmente muda o jogo. Agora o Arrascaeta titular faz 2 gols. Parece que ele falou, não vou valorizar tanto o futebol brasileiro. Mas ele convocou o Canóbio também. Não, gente. É legal que ele convocou o Canóbio que joga no Atlético Paranaense, mas o Canóbio ficou no banco também, né? Parece que ele não entendeu que o Campeonato Brasileiro é uma das ligas mais disputadas do mundo. E aí resolveu colocar só o pessoal que joga fora e o Suárez de titular, né? O Suárez tem todo o histórico aí na seleção, e aí colocava o Suárez de titular. Mas o Cavani mesmo ele deixou na reserva. Eu nunca vi uma gestão tão errada de seleção uruguaia. É incrível. Acho que os uruguaios estavam saudados Oscar Tabares, porque o Uruguai tava parecendo aqueles times elenco maravilhoso, técnico mais ou menos. A gente tinha no mesmo grupo Portugal com um timaço e mal treinado pelo Fernando Santos, e o Uruguai timaço também, só que mal treinado. Só que a diferença é que o Portugal passou e o Uruguai deve ter demitido o técnico já no vestiário. Assim que teve o apito final, o presidente da Associação Uruguai de Futebol falou, tá demitido, porque, olha, realmente incrível, Uruguai muito mal treinado. Lembrando que o Diego Alonso, ele assumiu a seleção uruguaia tinha a chance de não disputar a Copa. Ele acabou assumindo o lugar do Oscar Tabares, do professor Oscar Tabares, e conseguiu a vaga, mas chegou no Mundial, não conseguiu montar uma seleção competitiva, fez muitas escolhas aí duvidosas. Eu até hoje não entendo por que, por exemplo, Luis Suárez e Cavani não poderiam jogar juntos, apesar da idade dos dois, mas os dois eram os principais jogadores da seleção charrua. E aí
chegou na última partida, para resolver na última partida, às vezes fica difícil, né? Nem sempre dá a lógica. E a gente vai explicar depois sobre o jogo do Coreia do Sul e Portugal, o porquê que o Uruguai tá fora devido à vitória da seleção sul-coreana diante da seleção comandada por Fernando Santos também, que é outro técnico que deixa muito a desejar. Mas falando sobre o jogo do Gana 0 Uruguai 2, né? Foi muita emoção desde o início, né? Logo no início da partida teve um pênalti marcado para a seleção de Gana, e aí André Ayew achou que tava, sei lá, tava uma pelada casados contra solteiros, né? Sentiu a pressão. Telegrafou a cobrança de pênalti o Rocher. Pô, nem ficou esperando até o último momento para pular na bola, acabou indo lá, a bola foi muito fraca pro gol, o Rocher fez a defesa. Na sequência o Arrascaeta já fez 1-0. Aliás, o gol do Arrascaeta, hein? Meu Deus do céu, que gol do Arrascaeta. Ah lá, Flamengo, né? Quem é torcedor do Flamengo já sabe como que o Arrascaeta é. Aquela emendada bonita para um golaço depois na sequência para ampliar. O Arrascaeta foi o nome da partida. Enquanto ele esteve em campo, ele criou jogadas, abriu espaços e foi o maestro da seleção uruguaia. Um digno camisa 10. E jogou com a 10 de Gigi, que, olha, vou falar um negócio, o Arrascaeta, na minha opinião, foi o melhor jogador em campo disparado. E ainda teve um pênalti para a seleção uruguaia, e aí eu vou perguntar tanto pro Natan como pro José Daniel, aqui lá nos 47 da segunda etapa, Cavani caiu, e aí foi chamado pro VAR aí o árbitro, né? Só que o árbitro não deu a penalidade, manteve a marcação de campo. Aí eu vou perguntar, começando pelo Natan. Natan, pra você, foi pênalti em cima do Cavani? O Cavani valorizou demais a jogada, e eu acho que por isso o árbitro pensou, acho que não teve força suficiente aqui, não vou marcar. Me lembrou Neymar no Brasil Costa Rica 2018. Foi falta, mas valorizou tanto que o juiz falou, não foi nada, segue o jogo. Mas eu posso falar, não sei se o Uruguai converteria aquele pênalti, viu? Que tava nervoso aquele time no final do jogo, era capaz de bater e isolar. Tanta força que ia colocar na bola. Pois é, José Daniel, valorizou demais, aí o juiz não deu o pênalti e o Cavani ficou bravo, mas também, e aí eu vou falar uma coisa, a seleção uruguaia abdicou de jogar na segunda etapa, fez os 2-0, viu que estava se classificando e tentou garantir o resultado. E aí a vaca foi pro brejo porque a Coreia do Sul virou diante de Portugal, né? Assino embaixo do que o Natanzão falou, Ricardo. Teve o contato ali, talvez seja um contato faltoso, acho um lance interpretativo, mas o juizão foi na convicção dele, falou, finalzinho de jogo, estão precisando de mais um gol. Teve o contato, ele se jogou desesperado e aí acabou não marcando. E realmente a equipe uruguaia é muito nervosa na reta final da partida, teve espaço ali e tinha qualidade, né? O time do Uruguai é uma baita seleção, mesmo tendo mexido no time, né? A essa altura o Suárez e o próprio Arrascaeta já não estavam mais em campo, mas ainda tinha o Cavani, tinha o Valverde, o próprio De La Cruz. Então era um time que teoricamente conseguiria fazer o terceiro gol ali para buscar a vaga e teve espaço para isso, mas os jogadores tomando muitas decisões erradas, acredito eu que por conta de toda a tensão, né? De toda a pressão do momento uruguaio. Mas eu gostaria de puxar também que, além desse lance do Cavani, teve um lance, se eu não estou enganado, no começo do segundo tempo, em cima do Suárez, onde o VAR chama o árbitro também, ele vai analisar e não marca o pênalti. Ali eu confesso para vocês que eu achei decisão errada da arbitragem, acredito que ele deveria ter marcado a penalidade em cima do Suárez, e aí seria o terceiro gol que praticamente liquidaria a fatura para os uruguaios, né, Ricardão? Exatamente, né? E aquela história, né? O VAR, ele
chama, né, o árbitro para fazer a revisão da jogada. Não é que o VAR vai falar, olha, marca o pênalti. E aí o árbitro é um lance totalmente interpretativo. Na minha opinião, os dois lances eram passíveis de ser marcado a penalidade máxima, mas o árbitro, que aliás foi muito bem, né? Não se apesar desses dois lances polêmicos, o árbitro da partida foi muito bem, obrigado. O árbitro aí, o Duarte, foi um cara que... Olha, eu gostei muito aliás, não é o Duarte, não, eu esqueci o nome do árbitro. Aliás, eu notei aqui na ficha técnica e acabei perdendo o nome do árbitro. Ô, Nathan, confirma pra mim o nome do árbitro e responde pra mim. Lance interpretativo, o árbitro foi na dele, né? Não quis também se indispor e... Ele analisou a imagem, pra ele não foi, seguiu a marcação de campo, manteve aquilo que ele marcou em campo. O árbitro de Gana e Uruguai tinha muita personalidade. Tô pegando aqui pra confirmar também o nome do árbitro, mas ele foi talvez o único árbitro que foi pro VAR essa Copa e não mudou a sua posição, né? O árbitro era o Daniel Siebert, ali de Gana e Uruguai. Muita personalidade. Agora vamos falar sobre o outro jogo, o jogo que definiu a vaga, Coreia do Sul e Portugal. Hora da Copa. Pois é, né? Portugal começou vencendo, tava tudo bonitinho, mas aí a Coreia do Sul foi lá e virou a partida 2-1 e vaga para as oitavas de final. Coreia do Sul e Brasil, né? Nosso adversário aí. E olha, a Coreia do Sul jogou pra cima. Paulo Bento, que foi muito criticado aqui no Brasil quando era treinador do Cruzeiro, deu alma para essa seleção da República da Coreia. Vamos falar sobre isso agora aqui na Esporte Total, começando com o José Daniel. 2-1 mais do que merecido para a equipe da Coreia do Sul, né? Portugal jogou com uma equipe mista, né? Teve polêmica do Cristiano Ronaldo, tudo, na hora que ele foi substituído, ele não gostou da substituição, mas a Coreia do Sul não quis saber, tinha que ganhar, era o jogo da vida, e o Paulo Bento, que tinha sido expulso, né, na partida anterior, depois de ele ter respondido de forma assintosa pro árbitro, falou que era o jogo da vida, que eles iam jogar e cumpriu a promessa, né, José Daniel? Perfeito, Ricardo, perfeito. Claro que mesmo com o time misto, Portugal era muito favorita pela qualidade técnica dos seus jogadores. Mesmo com o mistão, entrou com nomes ali, como o Pepe, o Vitinha, que atua no Paris Saint-Germain, baita jogador, o Cancelo ali, que acho que na minha visão hoje é o melhor lateral do mundo, e o Cristiano Ronaldo, capitão do time, não precisa nem falar do cara aqui, né? Mas a seleção portuguesa ficou devendo, começou bem no jogo, abriu o placar com o Ricardo Horta, vinha fazendo uma boa partida até, mas acabou se perdendo, acho que subiu pra cabeça ali aquela soberba, tipo, a gente resolve o jogo quando a gente quiser pressionar um pouquinho, a gente faz o segundo gol e fecha o caixão, mas não foi bem assim não. A Coreia com muito mérito, sempre com muita disciplina tática, não teve tanto a bola na partida, mas quando teve saía em velocidade, é provavelmente a tônica que vai ser o confronto contra a seleção brasileira, inclusive. Merecidíssimo resultado para os comandados do Paulo Bento aí, né, que hoje não estava no banco, como você bem colocou, se não me engano, acho que hoje o Sérgio Costa ali estava na beira do campo, mas merecidíssimo resultado da Coreia. No último lance do jogo, o golzinho marcado ali pelo atacante, vou pegar o nome dele aqui, acabou fugindo um pouquinho. Foi o golzinho marcado pelo foi o Juan, né? Juan Richan? Isso. Juan Richan, que é jogador do Wolverhampton. Ele mesmo. Jogador novo, se eu não me engano, veio do futebol alemão ali pro Wolves. Fez o gol ali com a assistência do Son. No finalzinho, né? Já estávamos nos acréscimos. E acabou com a festa portuguesa. E acabou com o Uruguai também, né? Vida dura pros uruguaios. Exatamente. Nathan Raliano, vitória no coração, né? Com o coração na bota. E uma vitória de 2-1, uma vitória que leva aí
a seleção coreana para as oitavas de final da Copa do Mundo, uma comemoração que varou aí não só a República da Coreia, mas também os jogadores que tiraram peso, né? Levaram e foi a terceira seleção da Confederação Asiática a conseguir a classificação para as oitavas de final da Copa. Tem Coreia, Japão e Austrália, né? A Austrália, apesar de ser na Oceania, joga futebol pela Ásia, né? E a Ásia é o melhor continente até aqui. Simplesmente. Coreia do Sul entrou com tudo. Coreia do Sul que já tinha sido responsável por eliminar a Alemanha em 2018 fazendo 2-0 no último jogo da fase de grupos. Não classificou por pouco, né? Porque o México fez um esforço ali também pra quase não passar. E aí então a gente teve um excelente jogo entre Portugal e Coreia do Sul. Portugal foi com um time misto, né? Colocou Cristiano Ronaldo, João Mário, tinha o Dalot, de Costa Cancelo, titulares ainda jogando, e João Félix foi pro banco. Outro que foi pro banco foi ali o Rafael Guerreiro e o Bruno Fernandes. Então jogou com time misto, né? E jogou bem, né? Portugal, a gente, acho que assim como o Brasil, jogou bem, mas como os outros times que jogaram com mistão ou reserva, acabou perdendo para um time que colocou a raça, o sangue no campo. E que joga o Son, hein? Olha, é pra tomar cuidado o Brasil com ele. O Son jogou bem demais. A jogada dele no segundo gol, meus amigos, ele simplesmente carrega 3 jogadores de Portugal. Tudo bem que eles não fizeram uma grande marcação, né? Mas ele não se humilhou diante dos 3 jogadores e tocou pro Hwang, que fez ali o facão e só marcou aí. Fez aí o gol que classificou a Coreia do Sul para as oitavas de final. Acho que a Coreia do Sul vai disputar pro Brasil, nem tanto. Mas pode dar assim passar um sufoco aí, o Brasil. Sim, até mesmo porque a equipe da Coreia é uma equipe muito rápida e muito disciplinada taticamente. Daí é uma das vantagens da seleção coreana, e ficou claro em todos os jogos dessa primeira fase como a equipe é aplicada taticamente. Elas executam, eles, né, os jogadores executam tudo que o técnico Paulo Bento planeja e executam direitinho, tá? Não é aqueles aqueles times que cometem irresponsabilidades táticas no decorrer da partida. Eles não se desesperam, tá? Eles jogam o jogo. Se tiver que aumentar a intensidade, eles aumentam. Se tiver que jogar pra sofrer, pra ficar jogando por uma bola, eles jogam. É uma seleção pra ficar de olho, e o Brasil vai ter dificuldades nas oitavas de final com essa equipe da Coreia do Sul. É uma equipe que joga mais ou menos parecida com o Brasil também, que o Brasil também gosta de jogar por uma bola. Mais que o Tite fale que o Brasil joga num 4-2-4, o Brasil muitas vezes joga para jogar no erro do adversário, né? E não é o que acontece. Vai ser um time meio espelhado. Talvez o Brasil tenha que propor até mais o jogo do que a Coreia do Sul nessa partida. Vai jogar como franco atirador e não esperando o adversário. Concorda, José Daniel? Acredito que vai ser um jogo bem de ataque contra a defesa, Ricardão. O Brasil às vezes não é tão brilhante com a bola no pé, né? Tem a posse, mas às vezes depende muito da individualidade, principalmente nesse momento sem o Neymar, né? Não acredito que ele volte já para as oitavas. Vai depender muito do Vinícius no enfrentamento 1 contra 1, do Rodrigo, que imagino que herde a vaga do Neymar também. Tem que ficar esperto com a Coreia, claro, mas não pela qualidade técnica deles, né? Nós somos superiores, isso é fato. Nosso time é melhor, mas o time de Portugal hoje também era. E como todo mundo já comentou aqui, na raça, na aplicação tática e na correria, eles conseguiram buscar o resultado e conseguiram buscar uma vaga num grupo onde a gente dava praticamente como certo Portugal e Uruguai classificados, né? Independente da ordem. Então, acredito que é para ficar esperto, sim, mas acho que o time titular pesa também. O Brasil defensivamente, com a sua base ali, com Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva
e o Alexandro voltando, né? Esperamos que ele volte, principalmente com a lesão do Telles hoje. Acho que mesmo com o som ali, não deve sofrer tantas dificuldades ofensivamente, meu querido Ricardo. Não sei se o Natan já vai nessa mesma linha. Natan, e aí? Vai nessa mesma linha ou você tem uma visão diferente desse confronto entre Brasil e Coreia do Sul? Olha, eu acho que talvez seja o confronto que o Brasil tenha mais liberdade. Porque a Coreia do Sul, ela vai vir tentar para a expressão do Brasil, né? A Sérvia ficou parada ali no meio campo, né? A Suíça fez o ferrolho, como já era de esperar, né? E Camarões por um bom tempo desse jogo também ficou atrás. A Coreia do Sul vai pra frente, porque ela tem um bom meio campo, tem um bom ataque, então ela vai partir pra cima. Aí que a gente vai então que... Bom, o Casemiro tá fazendo uma ótima Copa, o Chelsea e o Marquinhos também. Então, tranquilo com eles. Danilo voltando, perfeito. Aí, com Casemiro, Paquetá, joga a bola na frente, joga a bola no Vini, joga a bola no Richarlison. Joga a bola ali, espero que o Rafinha não entre. Espero que seja o Martinelli no lugar do Rafinha, inclusive. Joga a bola nele, porque aí é caixa. Então acho que o Brasil vai ter uma tranquilidade maior nesse sentido. Mas que vai ter que aí, Casemiro, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo, vamos ver quem vai ser no lateral. Talvez seja até o próprio Militão. Vamos trabalhar um pouquinho mais. Bom, e antes de a gente ir pro intervalo, tem um assunto que eu queria comentar. O final do jogo entre Coreia do Sul e Portugal foi nada mais, nada menos que um puro suco do entretenimento, lembrando até jogos no Brasil. Por quê? Terminou o jogo lá, os caras foram pro celular. E o Natan tinha falado isso num dos programas aqui, né, Natan? E você é um vidente, né? Sabia que alguém ia ter que ficar com a telinha do celular ligada para ver aí o outro jogo. E aconteceu justo no Grupo H, né, meu querido? Inclusive, acho que a FIFA deve ter agradecido uma propaganda sem querer do FIFA Plus, né? Porque só tá ali, parecia Flamengo e São Paulo, né? Que era Brasileirão 2020, mas foi realizado em 2021, né? Que o Rogério Ceni tava lá com o celular e o pessoal vendo, esperando acabar Internacional e Corinthians, e foi exatamente assim. A diferença é que a camisa da Coreia do Sul não era rubro-negra, era só vermelha. Mas tava igualzinho. Mas o nível técnico dessa Copa tava deixando meio claro que isso ia acontecer. Eu só não esperava que ia ser com a Coreia do Sul eliminando o Uruguai, né? Eu talvez pensasse assim numa Suíça com a Sérvia no nosso grupo, numa Dinamarca precisando de resultado ali com a Austrália. Não esperava que fosse a Coreia eliminando o Uruguai. E aproveitar só deixar claro, o Uruguai mereceu ser eliminado, viu? Mereceu demais, né, José Daniel? Mereceu demais. E, cara, cena pitoresca, né? É o puro suco do entretenimento também na Copa do Mundo, né? Incrível, Ricardão. Esse entretenimento e, assim, não só os jogadores, né? Você via as duas torcidas, enquanto estava rolando ainda a reta final do jogo do Uruguai com a Gana, você via cada chance perdida, o Suárez no banco mesmo, chorando, os torcedores uruguaios desesperados, torcendo muito pelo último gol, que seria o gol da vaga, e do outro lado, todos os sul-coreanos torcendo pelo final do jogo, vibrando a cada bola que a Gana recuperava, a cada bola que a Gana levava pro ataque. Então, assim, o legal... Sim, não legal pro clube, né? Nunca é legal você depender de outro resultado para se classificar ou não. Mas pro entretenimento da competição, isso é sensacional. E o Uruguai realmente mereceu ser eliminado. Não pela partida de hoje. Hoje foi disparado o melhor jogo do Uruguai na Copa. Coincidentemente ou não, né? Obviamente que não. Pela entrada do Arrascaeta, que era algo que todo mundo já batia na tecla aqui. O técnico uruguaio soltar mais o time. Então jogou bem, mereceu vencer. Mas foi algo que foi até tema de coletivas do Suárez. Nas duas primeiras partidas, o Uruguai
foi meio covarde, né? Foi aquele time uruguaio mais reativo, mais fechado, poucos perigos ofereceu, principalmente contra Portugal, até o Arrascaeta entrar na reta final. Então, merecida a eliminação uruguaia, com certeza. Eu só achei que Gana daria mais trabalho. Triste, querendo ou não, a pipocada do André Ayew no pênalti poderia ter mudado a história de Gana nessa Copa, Ricardo. Ah, com certeza. Aquela pipocada no início da partida acabou com todo o brilho da seleção ganesa. E aí, não vou falar que foi o motivo, né? Pra mim, o Arrascaeta mostrou por que o foi demitido, né? O Diego Alonso foi demitido nos vestiários, né? Logo após o apito final, foi pra rua aí o Diego Alonso. Cara, ele tinha que ser demitido e voltar a pé, tá? Lá do Qatar. Não sei nem se dá pra voltar a pé. Ele tinha que voltar na classe econômica. Se bem que a classe econômica dos voos da Qatar Airlines é 300 mil vezes melhor do que qualquer voo de classe econômica no mundo, né? E só pra terminar, antes da gente ir pro nosso primeiro intervalo, o Paulo Bento, se não bastasse ele ter sido expulso, hoje ele tomou um pito de um torcedor nas arquibancadas, né? O treinador, ele foi expulso e já acompanhou os jogos da arquibancada. E aí, durante a partida, ele tentou levantar para passar instruções para os seus jogadores. Há um torcedor que assistia a partida, atrás dele virou, não gostou e mandou ele sentar. E aí, quase rolou uma treta e o Paulo Bento teve que ficar quietinho porque ele estava errado no rolê. Bom, vamos para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre os jogos do Grupo G. A vitória da Suíça de virada diante da Sérvia e o Brasil, o Brasa, que está nas oitavas de final, mas com uma chapuletada com gol de Aboubakar. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Hora da Copa na Esporte Total, o esporte de um jeito diferente. Hora da Copa na Esporte Total. Quer transformar seu celular num potente rádio? É fácil. Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu smartphone ou tablet. Você vai ouvir nossa emissora e outras milhares do Brasil e do mundo. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. A Esporte Total e o canal do YouTube Web Sempre Mais Futebol fazem a dobradinha aqui da jogo. Então você que está curtindo esse jogão, pode ir lá no youtube.com/Sempre Mais Futebol e se inscrever no canal e curtir o melhor das transmissões esportivas, debates e muito mais. Esporte Total e o Web Rádio Sempre Mais Futebol. A dobradinha aqui da jogo. Você sabia? Você sabia que na temporada 15-16, uma franquia se sagrou campeã após estar perdendo por 3-1 pela primeira vez na história? Após estar 2 vitórias atrás do Golden State Warriors, o Cleveland Cavaliers de LeBron James emplacou 3 vitórias seguidas e se sagrou campeão de maneira inédita. Nessa final, um dos maiores jogadores da história da NBA, LeBron James, que atualmente está no Los Angeles Lakers, obteve uma média por jogo espetacular de 33 pontos, 12 rebotes e 10 assistências nos 7 jogos dessa série. Siga a Esporte Total nas redes sociais, Twitter e Instagram, @EsporteTotal_. Você pode sentir as diferentes batidas de um coração. Batida do coração ao abraçar um filho, ao comemorar o gol do seu time. Batida acelerada pelo beijo da pessoa amada. Quem ouve o coração não vê a cor de pele. O racismo coloca em risco a saúde de milhões de pessoas. E o SUS não aceita discriminação. Se você for vítima ou testemunha, denuncie. Hora da Copa na Esporte Total. Análises, informações, descontração. De segunda a sexta, das 7 às 8 da noite e aos finais de semana em horários alternativos. Esporte Total. O esporte de um jeito diferente. Anuncie na Esportes Total. Mande um e-mail para esportestotalradio@gmail.com e nos notifique. O preço é bem em conta. Vem pra cá. Hora da Copa na Esportes Total. De
De volta com Hora da Copa Esporte Total, aqui, onde a emoção é diferente. Agora são 7 horas e 33 minutos, horário de Brasília. Deixa eu mandar um abraço para nossa audiência, pessoal de Souza, na Paraíba, Salgueiro, Pernambuco, Presidente Prudente, São Paulo, Juazeiro do Norte, no Ceará. Além da galera que nos ouve pela CXAD, pelo Radiosnet e também pelos nossos parceiros. Este é o Hora da Copa, eu sou o Ricardo Freud e vamos começar a falar sobre o grupo G. Mas antes, mais uma notícia aqui, ó. Opa! Técnico da seleção ganesa, o senhor Otto Addo deixa o cargo da seleção africana. A informação foi dada por diversos veículos europeus, mas ainda não foi oficializada pela Associação de Futebol de Gana. Com apenas 3 pontos conquistados em 3 partidas na fase de grupos da Copa do Mundo, Gana ficou com a última colocação do grupo H após a derrota para o Uruguai pelo placar de 2-0. Então, mais um técnico que deixa o comando da seleção após a última partida da Copa do Mundo. Foi assim com o Roberto Martinez, foi assim com o Diego Alonso e também foi assim como com o Otto Addo, técnicos que vão sendo aí limados devido ao desempenho medíocre de suas seleções. Alguns não por culpa deles, outros 100% por culpa deles, né? E aí fica aquela história, por exemplo, no caso do Roberto Martinez, e aí eu sei que não é o assunto de hoje, mas o Roberto Martinez tinha que ter dado uma oxigenada na geração belga. Demorou demais, e aí não dá, né? A ótima geração belga que ficou só no ótimo, mas não ganhou absolutamente nada. Hora da Copa! Vamos lá, vamos falar sobre o grupo G, começando com o jogo de fundo. Sérvia e Suíça, se é que dá pra falar que foi um jogo de fundo. Um jogo que teve mudanças de liderança, que teve treta, que teve gol de Shaqiri e teve classificação da seleção helvética. Placar final, Sérvia 2, Suíça 3. Um jogo pra cardíaco nenhum botar defeito, classificação dos suíços e o Shaqiri, hein? Será que eu não cheguei a ver a comemoração do Shaqiri, dessa vez ele dá uma segurada na missão, né, o Nathan Raliano? Shaqiri, que hoje quase vai se passar por uma treta, quer dizer, mais uma treta diplomática aí com os sérvios, porque em 2018 ele fez o símbolo da Albânia, né? Da águia, e isso é uma provocação aí aos sérvios, né, por causa de Kosovo, né, Kosovo tem origens albanesas, e então, dessa vez ele só mandou o pessoal ficar quieto, e deu ruim, mesmo assim, foi uma provocação, tanto que o Vlahovic, quando ele faz a gol de virada, ele responde. Foi um jogo bem movimentado, inclusive no primeiro tempo, né, tivemos 4 gols, foi um jogo que ambos os times foram por tudo ou nada, porque a Suíça não tinha garantia da classificação, porque o Camarões realmente venceu, né, o time do Brasil, né, então, o negócio tinha que partir mesmo para tentar a classificação, e foi um vira-virou, né, eu acho que a Suíça aí mostrou ser melhor no jogo, no segundo tempo soube segurar bem a Sérvia, mas no primeiro tempo, a Sérvia fez uma coisa que fez muito bem com o Camarões. Soube aproveitar a hora certa, que percebeu que o time adversário não estava tão bem. Uma coisa que eles não conseguiram fazer com o Brasil, porque o Brasil dominou a Sérvia, né? Então, a Sérvia sai aí com apenas 1 ponto da Copa do Mundo, mas sai apresentando um futebol legal. Sem resultado nenhum, mas apresentar um futebol legal pelo menos. E agora a Suíça foi meio golfinho, eu vou falar. Ela deu a sua graça hoje para ser eliminada para Portugal depois. E teve de tudo, né? Começou com o gol do Shaqiri aos 20 da primeira etapa. Aí o Mitrovic, esse é brocador, hein? Esse é artilheiro. Faz aí o gol de empate. E o Vlahovic, que tava devendo, não tava jogando o Vlahovic, mas dessa vez ele começou como titular e guardou dele, né? Virada da equipe sérvia, 2-1.
Mas aos 44 da segunda etapa, embolou, foi lá, empatou 2-2, foi pro intervalo, partida empatada, e logo no início do segundo tempo, Remo Freuler, mais um jogador da Premier League, né, jogador do Nottingham Forest, foi lá e fez o 3-2, que decretou a classificação da seleção helvética. José Daniel, 3-2, teve tensão, teve golaço, teve virada, teve provocação, teve briga, teve aquele suco do entretenimento, passou os suíços. Acho que foi um dos melhores jogos aí dessas duas seleções que jogam muito fechadinhas, mas quando se enfrentam pega pra capar. Jogaço, Ricardão, jogaço. Confesso que até me surpreendeu justamente a quantidade de gols, né? São duas escolas que trabalham com futebol ali mais fechado, né? De jogar mais no contra-ataque. E hoje foi um jogo bem aberto, cara. Acredito que até pela ousadia do Stojkovic, o técnico da Sérvia. Hoje ele mandou a campo um time mais ousado. Teve o Kostic, jogador da Juventus recuperado, que entrou ali pelo lado esquerdo. E deixou mais à frente ali a dupla, o Vlahovic e o Mitrovic, que os dois pra mim estavam devendo na Copa, hoje os dois foram às redes, e o Tadic ali, o craque do Ajax. Então a Sérvia apresentou um desempenho legal, como disse o Natan, mas ainda assim sem resultado nenhum. Acho que a maior decepção dessa Copa, por ficar em último do grupo, né, ficar atrás de Camarões, que a gente colocava a Sérvia tecnicamente, acredito eu, que como time para passar ali juntamente com o Brasil, ia disputar juntamente com a Suíça, mas ficou devendo futebol e resultados, e mérito dos suíços, que fizeram o dever de casa vencendo Camarões, perderam pra gente, mas dificultaram bastante a vida do Brasil, e no confronto direto conseguiram ser muito disciplinados taticamente, pressionaram demais a Sérvia, por mais que tenham tomado a virada ali em menos de 10 minutos, não se abateram e conseguiram voltar à frente do marcador, mas eu assino embaixo do que o Natan falou, esse time da Suíça aí jogando desse jeito não vai chegar muito longe nessa Copa não, acredito que já faça as malas nas oitavas, Ricardão. Olha, e time covarde não tem que passar mesmo não. A Polônia passou lá, que, meu Deus do céu também, me ajuda a te ajudar, né? A Polônia, e olha que ela pode cometer o crime, né? O Natan, a gente vai falar sobre isso no último bloco, sobre o chaveamento das oitavas de final, falar jogo a jogo, mas tipo, time covarde pra mim não deveria nem passar para a fase de oitava de final. Alguns deles cairão e em breve, espero, né, que caiam, ou que eles mostrem evolução e joguem bola. A Sérvia, uma decepção total. Muitos bons jogadores, Milinkovic-Savic, Rakovic, Plavovic, Vlahovic, Jovic, Gudeli, que joga bem, joga no futebol espanhol, a galera aí que tinha bola para jogar mais. Aliás, o Gudeli acho que nem joga mais no futebol espanhol, deve estar jogando no futebol português. Não tenho certeza. Mas assim, jogadores que têm muita bola, tinha potencial para jogar muito mais, tem técnica, mas que jogaram com covardia. E a covardia, como diria o nosso querido Muricy Ramalho, a bola pune às vezes. E a bola puniu algumas seleções que jogaram com covardia. Podem ter jogado bem numa partida só apenas, mas foi tarde demais. Aconteceu assim com o Uruguai, aconteceu com a Sérvia. Natan Raliano, não sei se você concorda com a minha opinião, mas eu quero ouvi-lo. Realmente, time covarde não pode passar. A Polônia ter passado é uma coisa que a gente não entende. Que eles venceram a Arábia Saudita, né? O único jogo que eles não foram aí, mais ou menos, quer dizer, eles não foram mais ou menos que a Argentina, né? Eles só desistiram de jogar futebol. Foi que eu até tava falando nos bastidores, né? O Fair Play devia punir o jogo da Polônia, porque, gente, aquilo, foi uma falta de respeito completa, né? Teve eu esqueci o nome do jogador agora, mas deu a declaração falando que pensou em pedir pra Argentina tirar o pé. Pô, gente, que isso? Que isso? Uma coisa foi o Joachim Löw ter falado no 7 no intervalo pra tirar o pé. Outra coisa é você pedir pro seu adversário tirar o pé. Não dá. Realmente não dá.
Não dá, não deu, não daria de jeito nenhum, como diria o rap. Não dá. Vamos falar agora sobre o Brasa, vamos falar sobre o Brasil e o tropeço dos reservas, né? Vamos lá. Hora da Copa. E o Brasil jogou lá no estádio Lusail contra a seleção de Camarões, 1-0, gol de Abubakar no final. Eu acompanhei esse jogo aqui em off, que eu tava junto com o Emerson Barbosa, que a gente tava fazendo um trabalho aqui pra rádio. Eu vou falar um negócio pra você, hein. A seleção reserva do Brasil, uma draga, hein. Meu Deus do céu, me ajuda a te ajudar. Eu vou falar o que eu vi. Uma seleção que não tem variação tática, uma seleção que sofreu, né? Não criou muita coisa. Acho que o único que deu bom aí foi o Martinelli, como o Nathan já estava falando em off, ele vai falar de novo sobre isso. O Ederson também, que se não fosse o Ederson podia ter sido pior a derrota, que olha, a equipe de Camarões encarou o jogo como um jogo de decisão. Foi pra cima, tentou criar jogadas, uma seleção que mostrou um bom futebol. O trabalho do Rigoberto, apesar de muita gente criticá-lo, achando que ele é um pau mandado do presidente da federação, Samuel Eto'o, foi um excelente trabalho, mostrou que estava certo em ter barrado o Onaná, mostrou que a seleção dele foi uma seleção que não foi a passeio ao Catar e terminou na terceira colocação do grupo, na frente da Sérvia. Olha, para quem pensou que Camarões ia ser o saco de pancadas, Camarões mostrou que o futebol africano é um futebol vistoso, um futebol bom e não apenas a força, como muitos preconceituosos acham que é o futebol da seleção dos leões, né? Os leões indomáveis. Muito bom futebol e merecia ter ido mais longe. Pena que o futebol, talvez na próxima Copa, né? Vão ser 48 seleções. Se o trabalho for bem feito, quem sabe mais seleções africanas cheguem na fase final da Copa. Começando com José Daniel, 1-0 Camarões, um placar com gol no fim. O Brasil passou em primeiro, mas deixou muito a desejar, né, Zé? Balde de água fria, né, Ricardão? A gente sempre apontava aqui, depois que a gente viu principalmente a França tropeçar com as reservas, a Espanha também, a gente tava batendo no peito, falando, não, pelo menos as reservas do Brasil, a gente mantém um alto nível, tanto quem joga quanto o banco mantém essa qualidade, e realmente, se você pegar no papel, mantém. Mas na prática, hoje, time reserva numa tiriça, meu amigo, o seu Antony devendo futebol, o seu Gabriel Jesus devendo futebol, a dupla do Flamengo que entrou no segundo tempo, o Everton Ribeiro e o Pedro, os dois bem abaixo, bem desligados do jogo, o Bruno Guimarães, que nos dois primeiros jogos tinha ido muito bem, tinha gente até defendendo ele como titular, entrou hoje, perdeu chance de gol clara, errou passes que não costuma errar. Acredito que assim, um resultado muito pela displicência, pelo dia ruim da seleção brasileira e também pelo ótimo dia do goleirão camaronês, do Epasse, né? Fez grandes defesas, teve um baita desempenho. Não cheguei a ver quem levou o troféu de melhor em campo, mas pelo menos na minha visão deveria ter sido ele, se não foi. E sim, o Camarões surpreendeu, ficou na dele ali, fechou a casa no começo e foi soltando aos poucos. Viu que o Brasil não conseguia criar chances tão claras, dependia demais das individualidades, principalmente do Martinelli hoje, que acho que junto com ele só o Ederson e incrivelmente o Daniel Alves se salvaram. O Daniel Alves, tão criticado por todos ofensivamente, fez um bom jogo tecnicamente ali, criou algumas oportunidades ali no lado direito, mas no mais uma seleção muito apagada, por mais que seja o time reserva, aquela coisa sem entrosamento, um balde de água fria realmente na torcida brasileira nessa busca pelo Hexa, mas compreensível também, nada que abale. Segunda-feira tem jogo contra a Coreia, a equipe titular deve dar conta, e segue o sonho e segue a nossa torcida, né, Ricardo?
E olha, José, você foi o cara, foi preciso. Quem foi escolhido melhor em campo, o man of the match, foi o Davis Epassi. E não deixou passa, né, Nathan Leandro? O cara fechou o gol, irmão. Ele fechou o gol, né? No único lance do Gabriel Jesus na Copa, ele defendeu, né? Foi um bate-bate ali, né? Ele foi muito bem, realmente, o goleiro Epassi. Defendeu 3 bolas do Martinelli, 2 chutes e uma cabeça. Cara, o Martinelli e o Epassi foi o confronto do dia, né? E, cara, tem uma coisa aí, o Daniel falou que o Daniel foi bem. Ele foi bem, mas ele levou uma finta, se não me engano, do próprio Abubakar, que eu falei, meu Deus. Ele não bota mais ele no... Ele foi bem, mas não bota mais ele na Copa, pelo amor de Deus, por favor. Martinelli, como eu falei, foi bem. E é uma coisa que a gente estava discutindo antes de o programa internar. A gente entendeu hoje porque o Paquetá é titular e não é o Fred, não é o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães entrou bem nos outros jogos e o Fred foi até bem um pouco contra a Suíça, mas... Contra a Sérvia, perdão. Mas... o Paquetá entrega melhor, mesmo o Paquetá não indo bem no segundo jogo, parecia que o Paquetá foi melhor, né? Embora o Bruno Guimarães tenha entrado melhor no segundo jogo. De verdade, o nosso meio campo, será que a gente fica se perguntando, será que não devia ter convocado o Renato Augusto? De verdade, porque o cara tava bem, mais novo, um pouquinho mais novo que o Daniel Alves. Tava em forma, tava recuperado da lesão já. Fica a dúvida, mas não vejo o Brasil aí como... Não vejo terra arrasada, né? O titular volta, Danilo, pelo que tudo aponta, volta assim nas oitavas, Alexandre e Neymar podem voltar nas oitavas, pelo que os repórteres que estão no Qatar estão falando. E o Brasil não jogou mal, muito pelo contrário dos times que jogam. O Brasil não foi de misto, ele foi de time 100% reserva, né? Rodrigo foi bem no primeiro tempo, que ele saiu logo no segundo tempo, mas acho que Rodrigo e Pedro... Aliás, Rodrigo, Pedro e Martinelli teria sido um bom trio, mas o Tite não colocou. Mas não vejo estar arrasado, acho que o Brasil tá tudo bem, gente. A única coisa que fica na minha cabeça os únicos times que conseguiram 7 pontos, né? Não perderam e foram líderes, foram Japão, Marrocos e Holanda, né? E Inglaterra. 4 times. A Argentina ficou com 6 pontos, né? Portugal com 6 pontos, Brasil com 6 pontos e, cara, impressionante, de verdade. E olha, eu queria falar você falou sobre esses times aí que impressionantes de verdade, e tem uma coisa que ligam todos eles, né? O futebol impressionante, o futebol vistoso e internacionalização dos atletas, né, que defendem esses países, né? A Holanda, é claro, a Holanda é uma escola de futebol, é um campeão que vai revelando muitos jogadores, o Gapco, meu Deus do céu, o que vai ter de fila para tentar contratar esse jogador insinuante, muito bom, não vai ser brincadeira. A seleção japonesa tem atletas aí no mundo inteiro, principalmente no futebol português, né? Tem muito jogador japonês no futebol português, futebol alemão e também no futebol escocês, né? Tipo, a seleção japonesa, praticamente todo mundo joga fora do Japão. Né, com exceção de raras exceções ali, se eu não me engano, dos 26 convocados, acho que a maior parte deles joga no futebol do exterior, não joga no futebol doméstico. Assim como a seleção marroquina, que, pô, vamos falar do Ziyech. O Ziyech é o cara que todo mundo conhece. Mas também o Neni Taremi, que é jogador muito... Aliás, Neni Taremi é do Irã, desculpa, falei uma bobagem aqui enorme. Mas assim, tem muitos valores na seleção marroquina e tem jogador do Marrocos que está interessando até o Jürgen Klopp. Eu tava vendo uma reportagem aqui, que piscou aqui, tem jogador que o Jürgen Klopp tá atrás da seleção marroquina. Pois eu vou trazer a informação, é de um site estrangeiro aqui, vou fazer a tradução enquanto a gente vai falar sobre os chaveamentos.
Gente, desculpa, falei do Nelly Taremi. O que eu tô... Aqui assim, eu gosto muito do futebol português. Eu queria falar sobre o Aboubakar. O Aboubakar, pra quem não conhece, ele foi jogador do Porto durante muitos anos. Atualmente ele tá no Al Nassr, da Arábia Saudita. Chegou por custo zero na última janela de transferências, temporada 2021 e 2022. Ele tem apenas 30 anos. Mas antes ele foi atleta do Porto e jogou no Besiktas da Turquia. É um jogador muito rodado. E assim, quando ele jogava no Porto, e eu acompanho muito o campeonato português, o Aboubakar, ele era um dos principais centroavantes da Primeira Liga Portuguesa. Depois aí ele teve problemas lá com o Sérgio Conceição, acabou saindo. Mas ele foi, durante muito tempo, foi o principal jogador do Futebol Clube do Porto. O Aboubakar, que é muito bom e mostrou por que ele é o capitão, o cara, o camisa 10 da equipe da seleção camaronesa, né? Como o Aboubakar domina a bola, abre espaço e tem habilidade, né? O José Daniel e Nathan Raliano, começando com o Nathan. Quando você tava falando, eu tava pensando no Ziyech. Porque o Ziyech, pra mim, é o melhor jogador da Copa até aqui, né? Decidiu bastante pro Marrocos. Você falando da internacionalização, tem uma coisa muito, muito legal que essa Copa tá trazendo, é que a gente vê os times africanos, o pessoal vê, nunca vi esse jogador, um monte de gente joga na África, que é mentira, porque acho que desde a Copa de 2014, a maioria você falou do Taremi, né, do Irã, a maioria já joga, né, joga nos times europeus. E se você olhar todas as seleções europeias, mais da metade dos convocados jogam nos times europeus, mesmo que os brasileiros jogam, gente, né? Então é muito legal esse chamado a atenção da internacionalização, porque a gente falava tanto de brasileiros jogando na Europa. E cara, você vê, os companheiros dos brasileiros são os africanos, né? Então acho que até explica porque os times africanos também, e os times asiáticos também, né? Por exemplo, Kamada, campeão da Liga Europa pelo Eintracht Frankfurt, passou inclusive para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Richarlison vai enfrentar o Son, né? Nas oitavas de final, vai ser o confronto do Tottenham. Então, muito legal esse chama a atenção da internacionalização. Pois é, e ó, o treinador da seleção camaronesa, o Rigobert Song, ficou orgulhoso pela vitória frente ao Brasil, mas lamentou que não foi possível seguir no Mundial. Ele deu uma entrevista no final do jogo e disse o seguinte: somos uma equipe jovem, acredito que estamos, né, prontos para ganhar experiência. Hoje, lamento as oportunidades desperdiçadas e a derrota na partida. E a derrota na primeira partida. Mas estou bastante orgulhoso dos meus jogadores, porque eles mostraram que são guerreiros e pelo que fizeram em campo. Cara, e olha, eu vou falar um negócio pra você. O fato de ter da ordem, né, que a gente costuma falar muito, né? Seleção africana. Quase que passaram as quatro seleções africanas, né? Quase passaram 4 seleções africanas. Teve mais times da Oceania passando de fase, né? Menos sul-americanos passando de fase. Teve uma mudança de forças aí, porque mostra como o futebol evoluiu no mundo inteiro. E aí aquele ditado besta, né? Que todo mundo repete: não existe mais bobo no futebol, né, José Daniel? Não existe, e acho que essa Copa tá provando isso mais do que nunca, Ricardo. É claro que tem o contexto da Copa tá sendo no meio da temporada europeia, né? Que é onde atuam a maioria dos atletas. Então vem sendo uma Copa muito intensa, né? Os jogos com muita intensidade, os jogadores que vêm do banco fazendo bastante a diferença, muita correria. Então é algo assim que a qualidade técnica hoje, claro que ela é importante, claro que o time mais capacitado tecnicamente sempre vai ser o favorito, mas não é mais aquela discrepância toda que a gente via em algumas outras Copas, né? Nas Copas passadas. A gente cansou de ver exemplos aqui dos times inferiores tecnicamente derrotando os favoritos. Se você pegar, acho que o jogo que eu mais gostei de acompanhar foi a virada da Arábia para cima da Argentina, né? Dos nossos hermanos.
Camarões hoje contra o Brasil. Se você for buscar também a Coreia contra Portugal hoje também. Então, assim, a qualidade técnica, claro que ela é importante, mas se você tiver ela e não tiver intensidade, não tiver um time que se dedica taticamente e o fator concentração, você, com o passar do tempo, pode acabar perdendo um jogo ali que, teoricamente, estava na sua mão. E destacar o Aboubakar, né, que fez o gol da vitória de Camarões hoje. Um baita centroavante, como falou aí o Ricardão, passagem dele pelo Porto enquanto esteve lá muito bem. E não só hoje, né, no jogaço da outra rodada, onde Camarões buscou um empate que ninguém esperava também contra a Sérvia, depois de estar perdendo por 3-1. O Aboubakar foi fundamental, fez um golaço pro cobertura e ainda deu passe numa jogada em velocidade pro gol do Choupo-Moting, foi o gol de empate de Camarões. Então, claro que essas seleções africanas e asiáticas têm muito essa questão da intensidade que eu acabei de reiterar, mas tem nomes de qualidade técnica também, e aliando essas duas coisas, elas estão conseguindo surpreender nessa Copa do Catar. E olha, a derrota do Brasil para a seleção de Camarões foi a primeira da seleção brasileira para uma equipe africana em 22 edições da Copa do Mundo. Além disso, para buscar o hexacampeonato, vamos ter que quebrar uma sina. Em todas as nossas conquistas, o Brasil sempre foi campeão de maneira invicta, ou seja, será que vamos quebrar uma sina, vamos ser hexa com uma derrota? Depois eu pergunto para os nossos comentaristas, vamos para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre os chaveamentos. Amanhã já começa as oitavas de final. Gente, vai ter jogo bom pra caramba. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, Hora da Copa na Esporte Total, o esporte de um jeito diferente. Hora da Copa na Esporte Total. Você sabia? Você sabia que o mais jovem piloto a vencer um grande prêmio foi o alemão Sebastian Vettel, ganhador do Grande Prêmio da Itália em 2008, aos 21 anos, 2 meses e 11 dias. Antes disso, o título de mais jovem vencedor de um Grande Prêmio da Fórmula 1 pertencia ao espanhol Fernando Alonso, que subiu ao pódio aos 22 anos e 56 dias. O mais velho foi Luigi Faggioli, que ganhou sua última corrida aos 53 anos e 22 dias. Aqui, você vai acompanhar todas as provas da maior categoria de automobilismo do mundo, aqui no som da Web Rádio Esportes Total. Não perca! As melhores transmissões esportivas você encontra aqui. Esportes Total, o esporte de um jeito diferente. Vamos continuar com a nossa corrente de imunização. Tome a vacina, mas siga os protocolos de saúde para que possamos gritar gol naquela aglomeração deliciosa. Vamos juntos nos proteger. Vacina salva. Esportes Total, unidos pela vida. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet, em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo Radiosnet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça muita música, notícias e esportes. O aplicativo Radiosnet está disponível para o seu smartphone Android e iOS no site radiosnet.com. Você sabia? Você sabia? Você sabia que o Green Bay Packers é a única franquia que não tem dono? O time da divisão norte da Conferência Nacional é uma instituição sem fins lucrativos de capital aberto que pertence ao Green Bay Packers, Inc., nome oficial da corporação. É comandada pela comunidade de Green Bay, cidade do estado de Wisconsin. Ela possui mais de 300 mil sócios, ao invés de ser propriedade de um indivíduo ou de uma entidade corporativa, sendo a única franquia pública da NFL. Siga nossas redes sociais, Twitter, Instagram, @esportestotal_. Hora da Copa na Esportes Total. De volta com Hora da Copa Esportes Total, agora são 8 horas e 2 minutos, horário de Brasília. Bom, o Alex Telles, que saiu machucado na partida entre Camarões e Brasil, vai ter que realizar exame neste sábado. Segundo o goleiro Ederson, o companheiro disse que sentiu o joelho esquerdo meio solto. Já Gabriel Jesus também se queixou de dores, mas no joelho direito. E também passará por exames esse sábado. A fonte dessa reportagem é a Aline Fanelli, da rádio Band News FM. Hora da Copa.
E vamos para o último bloco, vamos falar sobre os chaveamentos das oitavas de final da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. Chegou a hora da fase final, minha gente. Agora é hora de separar os homens dos meninos, né? E já começa com jogão nesse próximo sábado. Jogão daquele com G maiúsculo, né? É jogo com G maiúsculo, é jogo pra botar qualquer um aí daquele jeito, fechar muito, mas muito nervoso torcedores do mundo inteiro. Vamos falar um pouquinho sobre o chaveamento, mas antes eu quero passar um recado pra vocês, recado da próxima atração da Esporte Total. É isso aí, a partir das 9 da noite temos Superliga Masculina de Vôlei aqui na Esporte Total. Vai ser o jogo entre o Farmacondé São José e o Suzano Vôlei, partida que será disputada em São José. Narração Ricardo Freud, comentários Guilherme Matar, a partida será às 9 da noite. Superliga Masculina de Vôlei aqui na Esporte Total, o esporte de um jeito diferente. Superliga na Esportes Total, vôlei na veia. É isso aí, Ricardão narrando vôlei, hein? É o meu segundo jogo de vôlei, aliás, terceiro jogo de vôlei que eu vou narrar na carreira, e espero que eu narre tão bem contra o Nathan Raliano, né, Nathan? Mas o senhor irá tomar conta do jogo. Eu não tenho tanta certeza, viu? Eu tô com aquele friozinho na barriga, meu amigo. Tô com aquele friozinho na barriga, não vou mentir não, viu? Não vou mentir não, que eu estou com aquele friozinho na barriga. Bom, vamos começar a falar sobre as oitavas de final, começando com a Holanda e Estados Unidos amanhã, meio-dia. Seleção holandesa contra a seleção estadunidense. Estados Unidos aí que pode cometer o crime contra a Holanda, hein? Tem futebol pra isso, mas vai ter que enfrentar uma seleção que tá muito bem azeitada aí por Louis van Gaal. Louis van Gaal que tá sendo aí cogitado como o próximo treinador da seleção belga. Já pensou Van Gaal treinando a Bélgica? Saberemos depois da Copa. O Van Gaal, que costuma ser meio louquinho, abandonar o barco depois dos trabalhos. Ele que não fica muito tempo nos times que ele treina, não. Holanda e Estados Unidos, partida das oitavas de final, amanhã, meio-dia. Vamos começar aí com José Daniel. E aí, meu querido, o que esperar dessa partida Holanda e Estados Unidos? Olha, Ricardo, a Holanda é definitivamente favorita por ser uma das seleções que ainda está 100% nessa Copa, né? Classificou em primeiro lugar com 7 pontos, como a gente falou há pouco. Mas o time dos Estados Unidos não é besta também não. A seleção americana evoluiu bastante nesse último ciclo para essa Copa. Tem principalmente no Pulisic ali a sua principal referência técnica, e é um time que se porta muito bem defensivamente, né? Nos 3 jogos da fase de grupos tomou apenas 1 gol, né? Levou gol do país de Gales, empatou em 0-0 com a Inglaterra e venceu o Irã. E a Holanda não é lá tão brilhante com a bola no pé. Acredito que seja um jogo amarrado, decidido no detalhe, mas esse detalhe normalmente costuma ser a individualidade, e individualidade nessa Copa acho que é sinônimo de Gakpo. O garoto é o principal nome para decidir. Acredito que a Holanda classifique, mas com dificuldades, Ricardo. Partida que será realizada no Internacional Califa, amanhã, em meio-dia. E na Globo, que vai ser narrada pela Renata Silveira. Disseram que a Renata Silveira não ia narrar mais jogo na Globo. Vai sim. E esse jogão, Holanda e Estados Unidos. Bom, Nathan Raliano, Holanda e Estados Unidos. O que esperar aí de holandeses e estadunidenses? Eu sei de uma coisa, a torcida nos Estados Unidos vai ser ensurdecedora, meu amigo. Vai, e realmente o Zé Daniel destacou o Gakpo, né? Eu também destacaria o goleiro da Holanda, que talvez seja o melhor goleiro da Copa até aqui, né? Porque o Alisson não trabalhou, a gente tem que deixar claro isso também. Mas antes da Copa, coloquei no meu palpite que os Estados Unidos ia eliminar a Holanda. Eu coloquei Holanda e Senegal e Estados Unidos e Inglaterra passando no grupo A e grupo B, acertei. Mas no meu palpite coloquei Estados Unidos passando em cima da Holanda. Por quê? Chega nas oitavas de final,
a individualidade realmente importa muito quando o jogo tá muito truncado. Só que aí um jogo coletivo também funcionaria melhor. Quando a gente tá falando de Holanda, a gente fala de um De Jong que foi jogar bem no terceiro jogo. No primeiro e no segundo, o De Jong não apareceu tanto. Ele tem que aparecer mais com os Estados Unidos. Se ele não aparecer mais, amigo, então, acho que dos Estados Unidos, McKinney muito bem, o EA muito bem, o Pulisic se estiver recuperado de jogar também tá muito bem, então eu coloco os Estados Unidos passando da Holanda. Pois é, e vamos falar agora sobre o segundo jogo de amanhã. E que jogo, hein? Argentina e Austrália, amanhã 4 da tarde. E olha, a Argentina, que não fique pensando que vai ser vida fácil. Aliás, todos os jogos da Argentina daqui por diante não serão jogos fáceis. E a gente sabe que a Argentina adora um drama e nessas horas eles costumam crescer e muito. Argentina e Austrália, 4 da tarde, é as oitavas de final, jogo 2, é o jogo da nossa chave, né? São os nossos adversários. O que esperar de Argentina e Austrália, José Daniel? Esperar uma Argentina com a bola, Ricardo, pressionando, tentando trocar passes. A Argentina que fez o melhor jogo nessa Copa do Mundo, justamente no último, né, na última partida, quando precisava ganhar de qualquer jeito para conseguir a vaga, quando encarou a Polônia, foi muito exigida e mereceu o resultado. Mas a Austrália não é boba, como a gente já destacou, que não tem mais bobo do futebol. Classificou em segundo no grupo da França, foi goleada na estreia, mas não se abateu, se recuperou, conseguiu buscar a vaga em segundo do grupo, deixando a Dinamarca e a Tunísia para trás. Dinamarca que inclusive decepcionou nessa Copa, mas sem tirar em nenhum momento os méritos da Austrália. Acredito que a Argentina classifique, mas vai ser jogo duro. 2-0, quem sabe um 2-1, mas o fator Lionel Messi sempre faz a diferença, né, Ricardo? Por mais que a Austrália seja um time capacitado e organizado, o homem tá com sede de decidir. E se ele tiver num dia bom, aí só rezando mesmo pros australianos. Nathan Raliano, Argentina e Austrália e o Messi e mais 10, né? Se não colocar Julián Álvares de titular vai ser isso mesmo, vai ser Messi mais 10. E, cara, vou ser bem sincero, sem o Julián Álvares, sem Enzo Fernandes ali fazendo uma fumaça, o Messi não vai resolver sozinho. Di Maria é dúvida para amanhã, né? E, sendo bem sincero, a gente pode ter um remake de Argentina e Arábia Saudita, só que em vez de Arábia Saudita vai ser a Austrália. E aí seria lindo, Austrália e Estados Unidos nas quartas de final. Rapaz, seria lindo mesmo, meu querido. Seria muito lindo mesmo. A Austrália e Estados Unidos ia ser uma coisa bem aleatória. Mas olha, eu vou falar um negócio pra você. Scaloni não escalar o Julián Álvares e não escalar o Enzo Fernandes e também não escalar lá atrás a zaga do jeito que tem que ser, tá? Amanhã o jogo contra a Austrália tem que ser a zaga experiente, não vai colocar moleque pra jogar, tá? É a zaga que jogou contra a Polônia. Vai tomar ruim, vai dar bucha. Então assim, Scaloni, não seja burro, me ajuda aí, hein? Vai dar uma de Diego Alonso, não vai dar uma de Adenor Bach também não, hein? Me ajuda a te ajudar. Bom, vamos falar agora sobre o jogo de domingo, domingo, meio-dia, França e Polônia. França que Kylian Mbappé fez chover no treino de hoje. O camisa 10 da seleção francesa tá com fome, tá querendo mostrar que ele sim é o grande cara dessa Copa do Mundo. Meu querido Nathan Raliano, Leblanc vai golear a Polônia? Na terça-feira eu brinquei que ia ser 5-0 pra França só no primeiro tempo. Só que, vendo agora, eu acho que a Polônia pode sim cometer o crime. Porque o mistão da França, né, mostrou que dá pra França perder. E a gente tem que lembrar uma coisa, a França colocou a cavalaria pouco depois que levou o gol da Tunísia. E o que aconteceu?
só foi conseguir chegar no gol depois dos 45 minutos. O gol foi invalidado, né? Depois pode discutir o mérito se foi ou não, né? Se devia ser anulado ou não. Mas teve uma pequena blitz ali com o Mbappé, depois alguns minutos sem nada, e aí o gol anulado do Griezmann. Então, assim, se teve problema com a cavalaria contra a Tunísia, contra uma Polônia que deve reforçar um pouco a defesa, não garanto que vai ser goleado. Mas acho que a França passa assim. José Daniel, França e Polônia. Vejo como o confronto mais tranquilo dessas oitavas, Ricardão. França muito favorita, com o Griezmann, que pra mim é o melhor jogador da Copa nesse momento. Na seleção ele se transforma, joga muita bola o canhotinho, com o Mbappé, que a gente já citou, voando, o Giroud, que não é um gênio, mas faz muito bem o papel de pivô ali também. Acredito que a França classifique sem maiores dificuldades, e acho que junto com o Brasil e Coreia ali, pra mim são as duas favoritas, podem fazer uma eventual final, e foram as que pegaram os dois jogos mais tranquilos dessas oitavas, Ricardão. É isso aí. Bom, e pra fechar aí o jogo de domingo, nada mais nada menos que Inglaterra e Senegal. English Team contra uma das seleções africanas que passaram para a próxima fase, Senegal, que mesmo sem Sadio Mané, é uma seleção perigosíssima. E a Inglaterra, apesar daquele 6-2 aí contra o Irã, tá devendo muito nessa Copa. José Daniel. Perfeito, Ricardão. Esse jogo é o jogo que eu acho que teremos o crime cometido nesse mata-mata. Mesmo sem o Mané, a seleção senegalesa é muito organizada, principalmente defensivamente ali, com o seu meio-campo, com o Koulibaly ali chefiando a zaga. E a equipe inglesa só iludiu na estreia, goleou o Irã, ganhou de 6-2, eu já vi muita gente dando como campeão, é a geração inglesa, aquela coisa, e depois na fase de grupos a gente viu que não é bem por aí, né? A Inglaterra sofreu, mostrou suas fragilidades, muito por conta do péssimo trabalho que faz o Southgate. Então, claro que a Inglaterra é favorita pela qualidade técnica. Não vou cravar aqui que Senegal vai classificar, porque o Mané faz muita falta. Se ele estivesse jogando, eu diria até que Senegal passaria com tranquilidade. Mas mesmo assim, eu vejo esse jogo aí com um empatezinho, indo para uma prorrogação. E aí um detalhe decidindo para um lado ou para o outro. Quem sabe até uma decisão por pênalti, Ricardo. Nathan Raliano, Senegal cometerá o crime diante do English Team? Se o Southgate não colocar Phil Foden de titular, o Rashford para jogar junto com o Harry Kane, acho que sim, né? Senegal é um time muito ofensivo, pessoal do grupo A que o diga, né? Mas assim, não posso deixar de falar que é um confronto equilibrado. A Inglaterra é um pouco melhor. Dito isso, se uma guarda tem uma bobeada, é caixa. Saberemos no domingão, 4 da tarde. Bom, os jogos de segunda-feira. Meio-dia, Japão e Croácia. Japão, os Samurais Azuis jogando muito mais que a Croácia. Eu queria que o crime fosse cometido nesse jogo. Japão e Croácia pode ser um dos adversários, aliás, é o próximo adversário do Brasil, né? Possível adversário do Brasil nas quartas de final. Nathan Raliano, e aí? Eu vou falar, eu acho que não vai ser cometido crime, porque eu acho que não vai ser crime se o Japão vencer. Acho que seria o contrário, né? Se a Croácia vencesse. Porque a Croácia jogou muito bem contra o Canadá. Sim, jogou muito bem contra o Canadá. Mas, não confio muito na seleção croata, principalmente pelo que foi apresentado pela Bélgica, contra a Bélgica. Porque assim, você chegava e não finalizava, como é que é? Esqueceram que futebol é bola na rede? Né? Então, o Japão jogando melhor, mostrou muita velocidade. A Croácia é um time mais velho, já não é tão veloz. Então, eu acho que o Japão tem vantagem sobre a Croácia. E aí, eu acho que o Japão enfrentaria o Brasil. Claro que o Brasil tem que passar da Coreia antes.
José Daniel, e aí, crime ou não? Ricardo, o crime não será cometido não. A geração croata é mais velha, como disse o Natan, mas por isso tem mais experiência também. E tem o Luka Modric, que é um gênio da bola. Ele vai pôr a bola no chão ali. E acredito que o Japão terá dificuldades justamente pela falta de brilho da Croácia. Chega até a ser contraditório falar isso, mas o Japão se portou muito bem, principalmente contra Espanha e Alemanha. Foram dois times que controlaram a posse, que dominaram o jogo, e aí o Japão conseguiu ser extremamente letal no contra-ataque na velocidade. Só que a Croácia não tem essa característica. Não tá jogando um futebol tão vistoso, não fica tanto com a bola, é um time mais objetivo. Então, acredito que a seleção japonesa vai ficar um pouco perdida, sem ter tanto espaço para o contra-ataque, e a qualidade individual dos croatas fará a diferença, principalmente com o Luka Modric. Acredito que a Croácia passe, mesmo concordando que o momento é infinitamente melhor para os japoneses, fizeram uma primeira fase muito melhor. Bom, e o jogo das 4 da tarde, Brasil e Coreia do Sul, a gente já falou um pouquinho sobre ele, mas aí eu vou perguntar de novo e aí vai rapidinho. Dá Brasil? José Daniel. Dá Brasil tranquilo, Ricardo. Com o Neymar, sem Neymar, com o Rodrigo. Dá Brasil tranquilo. O golzinho que a gente tomou hoje, Thiago Silva e Marquinhos jamais tomariam. Nem que seja 1-0 sofrido ali, sofrido pela demora do gol, não por sustos defensivamente. O Brasil classifica tranquilo para as quartas. E aí, meu querido Natan Raliano, dá Brasil? Dá Brasil. Beleza, isso aí. Vamos lá. Agora, vamos para os jogos da terça-feira, né? Terça-feira que tem aí os últimos jogos. Marrocos e Espanha, que jogão, hein? Vai ser muito interessante ver como que o Marrocos vai se comportar contra o futebol espanhol. Aliás, tem jogadores de Marrocos que jogam no futebol espanhol. O Nezir é um deles. E aí, vai dar Marrocos ou vai dar Espanha? O jogo da meio-dia, terça-feira, dia 6 de dezembro, começando com o Natan Raliano. Olha, seria muito legal se Espanha e Portugal passassem e fizessem um clássico ibérico. Se bem que Marrocos e Espanha também vale aí uma parte do mar Mediterrâneo. Eu acho que dá Marrocos. Marrocos, pra mim, assim, pra mim o Brasil é o melhor time, mesmo perdendo hoje, o Brasil é o melhor time da Copa. Mas assim, vem França depois e Marrocos em terceiro pra mim, porque, cara, Marrocos tá jogando muito bem. Que time bem treinado, gente, é maravilhoso. E como eu falei, Ziyech pra mim é o melhor jogador da Copa até aqui. Então, com tranquilidade eu digo, Marrocos passa a Espanha, porque o que a Espanha apresentou contra o Japão, mas eles estavam classificados. Gente, eles ficaram 3 minutos fora, tá? E não é que eles apresentaram um super futebol, né, depois que viram que a coisa ia apertar. Não, eles não apresentaram. Então, eu coloco com tranquilidade Marrocos. José Daniel, e aí, Marrocos ou Espanha? A seleção marroquina é bem treinada, tem qualidade, mas acho que não vai conseguir suportar a pressão do tic-tac espanhol, não. A Espanha tem muito a bola, cria muito. É verdade que não tem um definidor, perde muitas oportunidades, mas acredito que classifique mesmo sofrendo. E no meu bolão pré-Copa também, caiu curiosamente esse Portugal e Espanha nas quartas. Eu sigo convicto de que teremos essa partida. Tá certo, e fechando aí os jogos das oitavas de final, Portugal e Suíça. A equipe aí do técnico Fernando Santos enfrentando o ferrolho suíço. E aí, da Portugal ou da Suíça? Pra mim, vai dar a equipe lusitana. E pra você, José Daniel? Da Portugal com gol de Cristiano Ronaldo, Ricardo. Mesmo com o ferrolho suíço ali, Portugal vai demorar, vai perder chances, mas o homem vai aparecer, não tem como. O homem cheira a decisão, Portugal classifica. E aí, meu querido Natan Raliano? Vai dar Portugal aos 50 do segundo tempo, do gol de cabeça numa cobrança de escanteio. Em vez de ser gol do Cristiano Ronaldo, o gol do jogador que entrou no lugar do Cristiano Ronaldo, que é o Fernando Santos, vai fazer isso. Eu conheço o Fernando Santos, ele vai fazer isso.
É isso aí. Bom, então, com isso nós encerramos a edição de sexta-feira do Hora da Copa Esporte Total. Participaram comigo da mesa Natan Raliano e José Daniel. Os destaques finais da nossa mesa, começando com José Daniel. José, muito obrigado. Até uma próxima, meu querido. Obrigado aí, Ricardão. Satisfação aí ao Natan também. Sempre um prazer poder estar aqui nos microfones da Esporte Total. Agradecer toda a nossa audiência também. E liberar a galera, né, rapaziada? Sexta-feira, tá liberada aquela cervejinha. Começou o final de semana com mata-mata de Copa do Mundo. E eu falei pra você até mais, até amanhã, né? Estaremos juntos amanhã às 2h30 da tarde. Natan Raliano, meu querido, meu parceiro, até uma próxima. Até a próxima. Gente, não esquece, 9h30 tem São José. Agora esqueci contra quem São José vai jogar, peço desculpa. São José e Suzano às 9, meu filho. 9h30 não, 9. Suzano. Às 9. Então daqui a pouquinho Ricardo Freud aí vai pra narrar o vôlei aí Superliga. E então não sai da rádio. E o meu destaque final é que, gente, tá tudo bem ter perdido agora, perdeu na hora certa e eu tô tranquilo. Eu acho que o Brasil ainda segue tranquilo como candidato pro título. Bom, eu também acho que o Brasil perdeu na hora certa. É melhor perder na fase de grupos do que perder na fase de mata-mata. Lembrando que é aquela história, o Brasil, é claro, sempre venceu seus títulos mundiais de forma invicta, mas pode ser que é a primeira vez. Tudo na vida tem a primeira vez. Pode ser porque é a primeira vez na nossa história nós sejamos hexacampeões, mas perdendo um jogo no caminho. E perdeu na hora certa, não perdeu na fase de mata-mata. Bom, eu volto amanhã, hora da Copa, amanhã, 2h30 da tarde, né? Participará comigo da mesa José Daniel. Tamo junto, né, José? Sempre, Ricardão. Amanhã a gente vai comentar o comecinho dessas oitavas aí. E o Brasa vai buscar esse hexa, mesmo com o tropeço de hoje. Com certeza. Bom, eu volto daqui a pouco, 9h da noite, com a Superliga aqui na Esporte Total, Superliga masculina. E a partida entre Farma Condé São José e Suzano Vôlei. Esporte Total, o esporte de um jeito diferente. Vem com a gente, vem com a Esportes Total. Hora da Copa, na Esportes Total. Aqui a emoção é diferente. Aqui a emoção é diferente. Esportes Total.